Pessoal, tudo bom? Boa noite, começando aí a nossa live, né? Aguardando aí o pessoal chegar um pouquinho. Vamos lá. Pessoal chegando aí, começando mais uma live aí de quinta, né? Dessa vez aí ao som de Bob Marley. Vamos lá. Todo mundo consegue me ouvir bem, pessoal? Se vocês puderem responder aí, que aí antes de eu chamar a Flávia, saber se está tudo certo. Boa noite, Vitor, Luzia, beijo. Vamos lá. Ok, todos me escutam bem, exatamente. Beleza, valeu, obrigado, Silvano. Vamos lá. Tudo bem? Você está me ouvindo Olá. Bem? Muito bem. Tudo bom, Flávio? Bom. Boa noite. Que bom, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Arthur, o El, o pessoal tá chegando aí, o Júnior. Isso. Boa noite, gente. Obrigado aí. Primeiro agradecer a Flávia por ter aceitado aí esse convite, né, de fazer essa live. A proposta é tentar trazer aí, se não toda semana, né, a cada um período de 10, 15 dias, algumas informações importantes relacionadas à educação e principalmente à sala de aula. Então, primeiro agradecer a Flávia, agradecer a todo mundo que está entrando aí, acabei de ver, tem uns alunos que estão entrando, ex-alunos também, tá? Obrigado aí pela presença de todo mundo. Então, podemos começar? Hoje eu vou falar um pouquinho com a Flávia Xavier. A Flávia é psicóloga clínica, neuropsicóloga e psicopedagoga, né? Então, bem-vinda aí, Flávia. Você quer falar alguma coisa? Quer se apresentar? Obrigada. Não, queria agradecer pelo convite, né? Em primeiro lugar, eu acho que é um assunto muito pertinente, né? Um assunto do momento, assim, bem atual. E fico feliz, né, de ver estudantes, seus alunos. Eu fico muito feliz de estar compartilhando aí um pouquinho e trocando é muito legal também, né? Trocar com eles é muito legal. É uma galera que eu gosto, né? Sim, é muito bom. E eu fico feliz também da participação desses alunos, né? Tem alguns ex-alunos, alunos também aí que estão participando. Eu acho que é importante para todos, né? Para os professores, para os alunos, para as famílias, para todo mundo. Né? Obrigado aí, pessoal, mais uma vez. Flávia, quer falar alguma coisa? Se apresentar um pouco mais? Como é que é? Eu sou psicóloga clínica, né? Como o Fred falou, neuropsicóloga e psicopedagoga, né? São essas as especializações a partir da psicologia que eu fiz. Eu atuo na clínica, né? Em testagens, em diagnóstico, gosto muito de estudar essa parte. Me formei, né, pensando uma coisa da psicologia, quando você entra meio, né, com fantasias, né, em relação à psicologia, mas eu acho que foi tão legal, assim, eu costumo dizer que a faculdade de psicologia, você não perde nada nela. Mesmo que você não atue, você não está perdendo, assim, nada, né? Tudo bem, conhecimento não se perde, mas eu digo assim, para a tua vida, acrescenta, né? Nas suas relações, nos seus pensamentos, eu acho que é muito legal. E atendi muito tempo, né? Crianças, agora eu estou mais com adolescente, adulto. Tem uma equipe que trabalha junto comigo, que também atende toda essa galera, então a gente consegue pegar de bebê. Quando eu falo isso, o pessoal fica meio assim, meu Deus, bebê? Eu ia perguntar isso também, mas vai, continue. Bebê, criança, e a gente, por exemplo, lá na equipe, muito legal, a gente tem uma senhora de 92 anos. Ah, que legal. Então, assim, é incrível, né, você vendo. E bebê é porque a gente vai conversar um pouco, alguns bebês, eles têm uma questão de dificuldade de interação, né? E principalmente com os seus próprios pais. Então, a gente consegue fazer um trabalho de interação deles com os pais, com os familiares ou com o cuidador, né? Até alguns autistas, por exemplo, a gente já consegue pegar bebê e colocar em terapia, né? Então,
Não é falado isso, né? Porque são poucas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Mas é um trabalho também muito legal, que acrescenta muito Legal. aí na interação. Então, costumo pegar do 0 aos 100 anos. Cara, que massa. Deixa eu te fazer duas perguntinhas aqui. Primeiro, em relação a isso que você comentou. É, você, assim, o que você gosta mais de trabalhar? Existe essa questão de prefiro trabalhar com criança, adolescente, adulto? É mais fácil Tem, lidar com. Eu tem. imagino que seja mais fácil lidar com criança, né, em alguns casos, né? Talvez não a questão da. Eu pensei que de repente o adulto é complicado, ser mais flexível ou não, tem isso? Não, o problema da criança não é um problema, né? É a estrutura familiar. A Sim, gente trabalhar entendi. com criança é muito legal. É uma troca muito boa, eles interagem bem, eles trazem coisas legais, enfim, é muito legal. Só que a gente esbarra nos pais, porque os pais têm muita dificuldade de entender o que está acontecendo, de entender que a criança tem um tempo. Então, assim, as crianças não entram, como o pessoal acha, né? A terapia não é miojo, né? Terapia Sim. é processo. Então, é processo tanto para criança pequena quanto para adulto. Então, tem crianças que eu costumo usar esse termo, entram em terapia muito rápido. Tem crianças que não entram em terapia, tá? Então, assim, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, e os pais ficam muito ansiosos, e eu compreendo essa ansiedade. Mas tem criança que não confia, né? Que ela tem outras questões, tem mecanismos. Então, assim, lidar com criança tem uma dificuldade na aceitação dos pais. Principalmente quando a gente apresenta algum possível diagnóstico. Aí ferrou. Aí eles não querem saber, porque aí vai ter que assumir isso, né? E eu costumo dizer, né, Fred, que diagnóstico não é para taxar, não é para carimbar alguém a algum lugar, é para melhorar a qualidade de vida. Então a criança, ela esbarra nisso, ela esbarra no sistema familiar. E aí a gente tem um problema. Agora, a galera que eu gosto, né? E aí eu vou falar meus segredos, né? Eu eu atendo muita gente, mas assim, a galera que eu gosto é adolescente. Adolescente é o ápice para mim, porque tanto que quando chega para a equipe, né, as meninas costumam brincar. É, não vem adolescente para mim, claro, porque primeiro eles passam para mim, entendeu? Eu vou Entendi. pegando, eu vou passando e vou pegando todo mundo. Aí quando vem algum adolescente para alguma delas, como aconteceu há pouco tempo, elas falam assim: "Ih, aconteceu alguma coisa, né? Você está passando esse adolescente para mim?" Então, a minha, sim, delicinha é adolescente. Mas gosto muito também de atender, por exemplo, mulheres. Mulheres também é uma relação abusiva, adoro. Não adoro relação abusiva, tá, gente? Pelo Sim, amor de Deus. O tema, né? Então, eu também gosto. Eu acho que são dois nichos bons, assim, que eu sinto muito prazer em atender. Imagino que atender adolescente em 2025, 24, 25, é um desafio enorme, né? Assim, diante de uma série de transformações que a Sim. sociedade vem implementando e que, em muitos casos, recai sobre o adolescente de uma maneira avassaladora. É, Deixa eu Vamos começar a falar um pouquinho agora vamos. especificamente sobre o tema, né? Que, claro, envolve também crianças e adolescentes, mas aí no Sim. ambiente escolar. Você comentou sobre essa questão de que as crianças às vezes esbarram nos responsáveis, né, nos pais. É o mesmo, eu lembrei que é o mesmo problema que a gente enfrenta em sala de aula, né? Assim, na escola. Assim. Às vezes o grande problema da educação é muito mais as famílias do que especificamente os adolescentes. É Sim. isso que eu falo. Eu prefiro lidar muito mais com o aluno do que lidar com os responsáveis. Eu acho mais É. fácil isso. Né? Eles estão mais dispostos à conversa. Mas, e falando assim, em relação especificamente sobre essa questão do aumento dos laudos e tudo mais. Eu tive essa ideia de fazer essa live porque já vem algum tempo ouvindo esses comentários, né, essas falas, no sentido de que agora tudo é laudo, né, todo mundo mete um laudo. Né, esse é um discurso, infelizmente, muito comum na escola, né, e que às vezes é uma grande, assim, os professores expressam através desse discurso uma grande frustração com a educação,
né? Às vezes são outros problemas que as escolas têm que nem sempre os professores conseguem expressar especificamente o que é esse problema, então acaba recaindo sobre alguns desses comentários, assim, né, de que agora tudo é mais fácil, meter um laudo passou, agora tudo é prova especial que tem que fazer. E aí eu sempre fiquei muito, assim, pensativo nesse sentido, assim, cara, eu preciso fazer algum vídeo ou falar com alguém para poder explicar um pouco sobre isso, né? Então, assim, você consegue, talvez seja confuso, mas você consegue explicar o porquê do aumento do número de laudos nas escolas, porque isso é visível também, né? Assim, eu estou há 20 anos em sala de aula e nunca se viu tantos Tanto alunos com laudo. laudos como hoje em dia, exatamente. Você consegue talvez explicar? Houve um aumento? É porque agora estão diagnosticados de fato? Também. A verdade, né, Fred, é que, assim, eu acho que hoje em dia, e eu acho muito bom, as pessoas estão procurando mais psicólogos, psiquiatras, né? Então, antes de eu abrir aqui, falando aqui para você, eu queria, porque algumas pessoas não sabem a diferença de um psicólogo com um psiquiatra. Um psicólogo, né, ele é um profissional que ele fica 5 anos na faculdade, em que ele tem. A gente usa instrumentos, a gente usa testagem, a gente pode estar em vários lugares, a gente pode estar na clínica, a gente pode estar no hospital, na escola, né? No RH, forense, podemos estar em fóruns. Então, assim, a gente está em. Nós estamos em muitos lugares. O psicólogo, ele cuida da parte da saúde mental e do comportamento, do pensamento, né? Se eles estão, vamos dizer assim, estão alinhados. A gente cuida de transtornos, né? Vamos chamar assim, porque não existe transtorno mais leve ou mais forte, tá? Transtorno é transtorno porque afetou cognitivamente ou emocionalmente, então é um transtorno. Transtorno é transtorno, mas a gente pega vamos dizer assim, vamos falar dos mais simples aos mais assim, que a gente precisa ter mais cuidado. Então, a psicologia, ela também não é só para apagar incêndio. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a psicologia, ela é de modo preventivo. Então, às vezes, eu ouço, às vezes, também alguns psicólogos falando, e eu não sou a favor disso, tá? Ah, mas qual é a sua demanda? A demanda, você tem demanda todo dia, o dia todo, a vida inteira. Hoje a tua demanda, de repente, é perder o emprego. Amanhã a tua demanda é casar. É feliz? Mas é uma demanda. Porque a gente vai ter que trabalhar isso, vai ter que trabalhar como que você vai casar. Por exemplo, eu estou atendendo uma mulher que ela está grávida. Então, eu estou com ela, acompanhando ela já há muito tempo. E agora na gravidez. Então, é outra demanda. Então, o psicólogo, ele atua para apagar incêndio, sim, mas ele atua na prevenção. O psiquiatra, ele é um médico. Então, ele tem que fazer medicina e se especializar na psiquiatria. E aí, ele se especializa também, né, na saúde mental, e ele é um grande parceiro nosso, tá? Então a gente precisa dele, porque ele é quem vai falar pra gente, ó, a tua hipótese de diagnóstico tá certa e eu vou medicar. Então eu preciso dele como ele precisa de mim. E eles dois andam juntos, tá? Não existe psiquiatra sem psicólogo, psicólogo sem psiquiatra, a gente tá muito junto. Aí você me perguntou se aumentaram os laudos. Aumentaram os laudos porque aumentou o diagnóstico e aumentou a especialização. Então, por exemplo, antigamente, os psicólogos eles não faziam tanto diagnóstico. Hoje a gente já tem meios de fazer diagnósticos. Então, a gente usa testes, a gente usa exame clínico, tudo isso para detectar aquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, na medicina, quando você tem uma desconfiança que você está de repente, com diabetes. O que você faz? Você vai lá no médico e pede uma bateria de exames. Né? No psicólogo também. Então, a gente vai lá, eu vou falar, de repente, para você, Fred, estou sentindo isso, isso, isso. Vamos fazer uma testagem? Por quê? Porque esses são os meus exames. Para eu poder falar que se eu estou certa ou estou errada. Porque eu posso errar. Eu posso levantar uma suspeita de um TDAH, por exemplo, e quando eu for fazer uma testagem, não me dá indício nenhum. E aí eu vou para o outro caminho. Então, aumentou porque hoje a gente procura investigar melhor. Aumentou também, Fred, porque hoje a vida está diferente. Então, a minha adolescência, como a sua adolescência, ela foi diferente.
e muita coisa não foi diagnosticada. Então, aquele garoto levado, aquele garoto mais rebelde, aquele garoto que atentava no colégio. É o clássico do morder, né? O morder o lápis, né? Antigamente. Isso, né? Morder. Então, assim, ansiedade. Então, não se dava o nome. Agora se dá nome e assim, há uma investigação. E o psicólogo ele tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, vamos supor, né, Fred, chega alguém que a mãe ou o pai fala, olha, a gente fez um diagnóstico, deu TDAH. Eu vou verificar e vou ver se tá batendo. Se bater, ok, mas eu costumo sempre pedir mais uma bateria de testagem. Por quê? Porque tem validade essas testagens. Então, criança, ela tem validade de 6 meses, de adulto, 12 meses. Então, isso está aumentando porque há diagnóstico. A gente tem pesquisa, a gente vai pesquisando. Então, aumentou por isso. Só que é interessante, o diagnóstico não pode ficar na gaveta, né, Fred? É tirar ele da gaveta e fazer o tratamento correto para aquele transtorno. Você pode viver com ele, né? De uma maneira saudável, né? Medicado, com terapia. Então, assim, há um aumento porque há psicólogos hoje, e neuropsicólogos e psiquiatras que estão mais de olho e a gente está investigando, a gente está estudando, a ciência está se fazendo, né? Entendi. Então, eu imaginei que a questão estivesse relacionada tanto a uma mudança no viver, né, na sociedade, como também essa questão da testagem. Eu citei o caso do lápis, né? Porque as próprias redes sociais, de vez em quando, dão essas postagens. Eu lembrei, falei assim, cara, isso é verdade. Isso era muito comum antigamente, né? A questão de morder lápis, borracha, o aluno que não conseguia ficar parado e ficava correndo pela sala, né? A questão é que você nunca houve um diagnóstico em relação a isso. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. E aí, talvez seja, eu não sei se há alguma comprovação científica, mas de qualquer forma, a sua opinião. Há alguma relação com a questão das telas? Porque eu escuto as pessoas falarem isso, né? Que essa sociedade de telas, ela teria provocando, ou teria agravando alguns tipos, principalmente de TDAHs. Há alguma relação com isso? Como é que é? Assim, um TDAH, por exemplo, eu vou falar um pouquinho do TDAH para a gente entender um pouco, né? O TDAH... hoje é a nomenclatura que a gente chama, né? TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade, ou impulsividade. Então, esse transtorno é um transtorno neurobiológico. O que quer dizer? Quando a gente vai fazer testagem e a gente vai verificar o cérebro, vai constar lá na parte frontal, que é essa parte aqui do córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? Uma telinha, como se fosse uma telinha de formação aqui dessa parte da frente, tá? Esse é o principal local do TDAH, onde a gente vê alteração fisiológica, química. Então, quando a gente vai fazer a testagem, a gente consegue verificar isso, que tem essa alteração química nessa parte da região frontal. Então, tem que ter isso. O TDAH tem que ter essa parte frontal com essa questão. Se ele não tem, ele não é TDAH. Não tem como dividir isso. Então, o TDAH é o quê? O TDAH é dividido em 3 subtipos. Ele é dividido no 1, no 2 e no 3. O 1 é uma pessoa desatenta. Então, eu posso diagnosticar ele como, por exemplo, TDAH tipo 1, que ele é só desatento. E aí, na testagem, vai aparecer que ele é só desatento, porque vai aparecer as regiões da atenção, que a atenção dele não é tão boa. Tem vários tipos de atenção. Então, a gente consegue verificar se a atenção dele alternada está boa, mas a seletiva está ruim, por exemplo. Mas a gente pontua isso. Esses testes, né, Fred, eles são pontuados, eles são estatísticos, eles são matemáticos. Eles não são da nossa cabeça. A gente tem um protocolo e uma validação científica para eles. Então, a gente consegue verificar se ele é só desatento, que é o TDAH tipo 1. O TDAH tipo 2 é o TDAH hiperativo e impulsivo ou impulsivo. Então, são pessoas que são... no TDAH desatento, voltando, é a pessoa que esquece muito, é a pessoa que, às vezes, perdoa fácil, mas ela perdoa fácil porque ela não lembra. Esqueceu. Entendi. Esqueceu.
Entendeu? Ela é desatenta, ela não consegue ter uma concentração melhor. Na escola, ela está viajando, ela faz ausência. Então, às vezes, você vai ver um aluno, você já deve ter visto vários, que do nada ele saiu. Ele saiu. Esse é o desatento. Então, ele esquece realmente muita coisa, ele está muito desatento. E ele sofre muito, tá? Eu estou falando, mas emocionalmente todos eles sofrem muito. Porque tem prejuízos, né? Tem prejuízos na vida cotidiana. O TDAH tipo 2, que é o hiperativo impulsivo, ou impulsivo, hiperativo. São crianças mais agitadas, são crianças que estão falando, sem parar, ou que também engana a gente, tem criança calada, quieta, e a mente tá assim, ó, borbulhando. Entendi. Isso é hiperativo. No caso, a hiperatividade ela pode estar tanto na questão física, motora, de se movimentar, como também uma questão mental. Né? O tempo todo, às vezes, ele não se mexe, está parado, mas a cabeça dele está... Tanto que muitos adultos, eles, quando crianças, eles eram hiperativos, eles eram eles faziam, né, muitos movimentos, e quando ele fica adulto, ele para, e aí a pessoa fala assim, ele não é hiperativo. Não, ele pode ser hiperativo sim, porque ele tem muito pensamento intrusivo, então vai mais para o pensamento. E o impulsivo, o adolescente já é impulsivo por natureza, né? Porque eu vou até explicar por quê. E aí o impulsivo é aquele que vai fazer e não vai medir a consequência. Então, se ele tiver que pegar o extintor, sair tacando, né? Abrir o extintor e tacar no colégio, o extintor em geral, é isso. Ele é impulsivo, ele vai achar super divertido. Então, ele não vai ter assim, ele não vai conseguir se controlar. O 3 é todo mundo junto. É o combo, né? E é bom estar falando isso porque eu sou uma TDAH diagnosticada. Então, eu sou do tipo 3, eu sou a do combo. Eu sou a do combo. E isso traz prejuízos na tua vida, né? Profissional, pessoal. Então, assim, o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico, é um transtorno sério, não é um transtorno para a gente ficar brincando. As pessoas têm prejuízos mesmo, casamentos são desfeitos, amizade, na escola você não consegue bem. Né? Sim, muito grave. E que não tem a ver com inteligência, tá, Fred? Então, um TDAH, eu queria dizer isso, que um TDAH, ele pode ser inteligente sim, tá? Eu tenho TDAH de QI alto. Então, não tem nada a ver, né? Ele pode ser ativo, ele pode ser proativo, mas é necessário ele saber, para ele saber o seguinte, eu esqueço toda hora isso. Isso mexe com a autoestima. Eu estou tirando nota ruim, o que eu posso fazer? Eu não estou estudando direito, eu não estou estudando da maneira que eu deveria, porque eu sou um TDAH. Então, o TDAH, ele precisa de um mediador. Muitos deles precisam de mediador dentro da sala de aula. Sim. Tá? Precisa tomar ajuda. Sim. Às vezes até para ler, Fred. Às vezes tem gente que lendo não vai. Lendo não vai. A outra coisa, dica aí pro professor, prova que que grampeia não presta. Porque tem que estar separada. Sim. Eu ia deixar até pro final para falar um pouco mais sobre essas questões, mas assim... Aí você me perguntou das telas, né? As telas, elas não... O TDAH, ele como neurobiológico, ele é hereditário, tá? Ele é genético. Então, se papai e mamãe têm, filho já nasce com, né? Dependendo da carga genética de cada um, enfim, né? Mas é genético. Então, não tem como, por exemplo, eu diagnosticar um filho com TDAH e o pai ou a mãe não serem. Impossível. Então, eu vou sempre estar verificando isso, porque eu preciso fechar um laudo até para fechar melhor. Então, o TDAH, ele nasce TDAH. E aí, ele morre TDAH? Morre TDAH. Ele morre TDAH. E as telas pioram? Pioram, porque são muitos distratores, são muitas informações para uma mente que já tem muita informação dentro. Então, agrava, né? Agrava. Ele não produz o TDAH, mas ele agrava o transtorno, né? De ansiedade, de depressão. As telas realmente, infelizmente, hoje muitas vezes é um mau serviço.
Sim, Não, sim. É um não vem de maneira problema. legal. Assim, eu estou anotando, eu vi duas perguntas aí que, pessoal, se vocês puderem mandar pergunta aí na caixinha de interrogação, acho que talvez seja mais fácil de eu lembrar depois. Eu estou anotando algumas informações, algumas questões que o pessoal está colocando. O professor Vinícius, ele fez dois comentários interessantes, em que um dos comentários ele fala assim, que infelizmente existem muitas famílias que se escondem atrás desse laudo, né? Assim, tem até a relação também com o que a gente está falando, né? Desse aumento de laudo, que hoje tudo é TDAH e tal, que as famílias às vezes se escondem atrás desse laudo. E aí qual a situação que acontece nas escolas, né? Às vezes os alunos não têm um atendimento, né, que deveria ter adequado. Você tem um laudo e as famílias usam esse laudo, é o que muitos professores falam, como uma forma, por exemplo, de ter alguns benefícios para o aluno, Sim, né? O que eles entendem, o que se entende como benefício, por exemplo, como uma prova adaptada, mais tempo de prova e tudo mais. Isso é uma realidade, é uma realidade, né? A Fred. gente O vive que isso. que a gente faz, né? Eu acho que as escolas, de uma maneira geral, claro, né? Eu vou generalizar mesmo. Elas ainda não estão preparadas para a leitura de um laudo, para ver se aquele laudo, da onde está vindo, de quem é, chamar o psicólogo que fez aquele laudo, ou chamar um neuro, que seja, o profissional que fez aquele laudo, é necessário você chamar ele. Então, a escola precisa também estar ali para ver se isso, né, de fato é real, quem é esse profissional. E aí, os pais, né, Fred? Eu entendo, né? Porque, por exemplo, ter filhos, né, com algum diagnóstico não é uma coisa agradável, boa, porque você tem que se adaptar. Só que eu preciso também ter minha responsabilidade quanto mãe e quanto pai, né, na educação daquele filho. Então, o que eu acho é que as pessoas se ausentam, como na psicologia, como a gente estava falando lá no começo, que o problema não está na criança, o problema às vezes está nos pais que Sim, se ausentam da sua responsabilidade, ou uma responsabilidade emocional, uma responsabilidade afetiva, uma responsabilidade de fazer um laudo decente, ir num profissional decente. Ou quando a gente manda, fala assim, ó, eu preciso dele no psiquiatra. Aí ou não manda, ou, sabe, fica. Aí só usa aquele diagnóstico ou laudo quando é interesse. Então, eu sim, acho que a escola tem que estar junto com o psicólogo nessa parceria. Eles têm que estar parceiros para a gente entender o que está acontecendo. Então, tanto e o psicólogo, que é psicólogo infantil de adolescente, ele precisa ir à escola desse adolescente ou dessa criança para entender a dinâmica. Porque lá no consultório ele pode estar apresentando uma coisa para mim e quando eu chegar na tua sala de aula, Fred, você fala quem? O Enzo, isso né? O acontece clássico bastante. Enzo, o Enzo, né? Porque já aconteceu isso comigo, tá? Que não era Enzo. Mas eu cheguei na escola e o garoto era super tranquilo lá dentro do consultório, sabe? Quando eu cheguei, cara, era professor falando mal, era coordenador falando mal, era tanta gente, e o garoto já tinha quebrado o computador da escola, porque deu um ataque de fúria, ou ele já bateu no professor, e aí a pessoa ia falando, eu falei assim, não, gente, é o mesmo, é o Pode mesmo, ser, né? não pode ser. Então, isso para a gente é importantíssimo. Então, um psicólogo que se preze quanto profissional, que atenda criança, que atenda adolescente, ele precisa pelo menos, que se ele não vai na escola, ele precisa pegar um relatório da escola, ele precisa ter Sim. esse contato. Então, eu acho sim que os pais hoje, eles se beneficiam muitas vezes, não todos, óbvio, mas muitas vezes, para chegar a um ponto de não se responsabilizar com aquele filho. E ele precisa se responsabilizar com aquele filho, né? Porque às vezes, o Fred, não é um TDAH, é um problema emocional, uma separação dos pais. Sim, que às vezes uma questão momentânea, né? Que levou ele a ter alguma alteração no comportamento. Sim, Sim, sim. sim, entende? Então a gente tem que investigar tudo e não colocar ele, rotular ele para esse É, lugar. existe, assim, infelizmente, uma generalização muito grande, né? Assim, porque, como você comentou, existem essas famílias, mas acaba que há uma generalização, como se todos os casos fossem assim, como se as famílias estivessem aproveitando e tal. Um embate, às vezes, um embate que eu já tive com alguns professores e tal, gira em torno do porquê que no final do ano é que as famílias apresentam laudo. Porque, assim, às vezes há um tempo, né, em que é questão do tratamento. Pelo que eu entendi,
para se confirmar qualquer coisa. Há um processo, né? Então, são várias testagens. Então, demora, não é de uma hora para outra. Assim, né? Demora e também, né, Fred, vai muito do psicólogo. Então, é assim, o psicólogo, quando ele... Eu na minha formação, eu fui muito atrás de estudar avaliação, testagem. Era uma coisa individual minha, porque eu gostava. Então, eu fiz especialização, fiz diversos cursos, porque eu gostava exatamente desse tema. Então, um psicólogo, ele precisa, para saber laudo, para testagem, ele precisa ser especializado. Porque na faculdade não dá para gente isso tudo. Então, a gente precisa se especializar. Então, não é qualquer psicólogo que vai fazer isso aí que eu ia perguntar. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Não é. Porque a gente, às vezes, escuta falar assim, o aluno, a família vai no psicólogo e aí o psicólogo dá um laudo. Não é qualquer psicólogo, ou, por exemplo, teria que ser um psiquiatra. É isso que eu queria entender também. Até para deixar registrado, sim. Isso, eu tenho que ter, eu posso achar. Às vezes eu tenho certeza, eu atendo gente com certeza absoluta. Mas mesmo eu com certeza absoluta, eu mando para testagem, porque eu quero ver se eu tô certa. Porque eu não sou... eu até entendo de diagnóstico, mas eu acho que eu preciso para ser uma coisa fiel, real, e eu não quero ser leviana, porque quando você dá um laudo, um diagnóstico, é para a vida, né, Fred? Sim. É para a vida, é algo grave, é algo sério. Né? Então, eu não gosto de ser leviana nesse sentido. Então, eu estudei bastante, estudo, para eu não dar mole nisso. Porque a gente pode dar mole. Porque não tem formação. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, só para a gente continuar falando. Sim. Perguntando se tem alguma relação com alimentação. Pode ter alguma relação com alimentação? Tem uma questão genética, só se os pais, né? Enfim, alguma coisa ligada a produto industrializado em excesso. A gente não tem pesquisa fechando nada disso. É claro que a gente sabe, por exemplo, que um TDAH que come muito açúcar é péssimo. A gente sabe hoje que o TDAH não pode beber álcool. A gente sabe no caso, ele já tem isso, né? Sim, isso agrava porque é um cérebro. Sim, porque ele Sim. já tem, e é um cérebro, vamos dizer assim, quimicamente alterado. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que é TDAH e vai beber e tem amnésia. Por quê? Eu tenho TDAH não pode usar droga, não pode fumar maconha. Por quê? A probabilidade dele ficar esquizofrênico é alta. Então, a maconha, que parece inofensiva, ela não é inofensiva. O álcool, que parece inofensivo para esse tipo de cérebro, ele não é. Então, é interessante também ter um diagnóstico para você saber. Posso beber um vinho? Posso beber 2 taças? Claro, 3 taças pode. Você não pode se embebedar, porque você vai ter uma alteração química. E o TDAH, que a gente está pegando um TDAH, daqui a pouco a gente pode ir para outro, mas o TDAH ele tem uma questão no controle inibitório, que é uma região do cérebro que controla o impulso. Então, se ele já tem uma dificuldade, ele é sem filtro, o TDAH é sem filtro. É sem filtro total, ele vai falar na tua cara, ou ele vai fazer uma brincadeira sem graça, e todo mundo vai olhar. Então, ele já tem esse probleminha no controle inibitório. Se ele bebe, acabou. Ele ferrou, ele vai falar as maiores asneiras do mundo. E aí não vai ter amigo, não vai ter casamento, não vai ter relação que dure. Tem um comentário de uma aluna minha, da Nicole, em que ela fala assim que as pessoas hoje parece que estão banalizando o TDAH. Talvez ela tenha colocado esse comentário quando a gente falou que hoje tudo é TDAH, e isso virou uma piada, né? Assim, calma, eu tenho TDAH, fulano tem TDAH, como se fosse uma piada, né? Virou uma piada. Isso. E videozinho, né? Tem muito videozinho. Eu até gosto de uns videozinhos, eu posto uns videozinhos. Mas, assim, tem vídeo que ao invés de estar ajudando, ele está atrapalhando. Então, assim, isso é chato. Porque tem um sofrimento. Sim, porque como trata-se de um transtorno, não tem como isso pode, enfim, é confuso. Entendi, é um transtorno, porque a pessoa mexe diretamente na autoestima, porque ela não dá conta, às vezes, na escola, e não é porque ela é burra, ela tem aquele baixo, é só uma questão adaptativa ali dela.
Então, assim, fica muito. Eu não gosto muito. É um transtorno realmente sério. Ele não é brincadeira. Eu tenho, então eu sei, por exemplo, eu faço mecanismos, é cansativo. A gente não tem bateria, a gente tem uma bateria social muito grande. Daqui a pouco ela faz assim, ó, vuf, tu para, aí tu fala, você tem que ir embora agora. Não aguento mais. Não aguento mais. Então, assim, então, assim, nas relações, né, dá problema. Então, assim, já tive, por exemplo, vezes que eu tô com o meu marido e ele fala assim, você tá prestando atenção? Eu não tô. Já deu, não tô, já foi. O papo tá chato, a gente acha chato as coisas, a gente enjoa das coisas, a gente é super sensível, então se magoa fácil, leva logo pro pessoal. Então é um transtorno que, pô, imagina, você tendo que ficar lembrando toda hora. Fred, senão você vai esquecer. Por exemplo, eu lembrar agora que eu tenho que levar um documento amanhã. Sabe o que eu tenho que fazer? Pego o documento na hora, não posso esperar, e boto na porta da minha casa. Exatamente. Eu boto embaixo do meu documento, que é o documento pessoal, né? Porque, ou perto do relógio, assim, alguma coisa que eu tenho por hábito carregar. Porque eu sei que se eu der, não, amanhã eu pego, a chance de eu esquecer é grande. Não, é uma estratégia, mas isso é muito cansativo, porque você não está fazendo isso no automático. Você tem que pensar, você tem que elaborar. Então, assim, são pessoas ótimas, tá? Mas, às vezes, fica disfuncional. Então, é um transtorno sério. Não é um transtorno, não é um transtorno bobo. Eu nunca entendi esses memes como algo engraçado, como uma piada. Eu sempre me questionei, mas às vezes eu acho, pô, deve ser bobeira, enfim. Eu nunca nem comentei isso com ninguém, mas eu não via muita graça. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é até um comentário. Eu não acho que é a Lê Trautmann, eu não estou conseguindo ver o nome, mas ela está comentando assim. Ah, tá. Ela está dizendo assim: escutei que a quantidade de crianças com autismo pode ter a ver com uma alimentação cheia de agrotóxicos e frangos com hormonal, alguma influência. Para a gente falar um pouquinho sobre o autismo agora também. Boa. Existe alguma pesquisa nesse sentido? Existem pesquisas ainda, né? Assim, ainda não está nada fechado. O que está fechado para a gente é que também, novamente, antigamente a gente não pensava dessa maneira, mas ele já está fazendo parte da genética. Então, assim, eu posso. Necessariamente você vai ter um filho autista? Não. Mas você pode, por exemplo, quando a gente pega uma criança que é autista, eu começo a investigar os pais. Não são os pais, eu vou descendo e vou investigando, porque provavelmente tem alguém, ou com outro transtorno também, às vezes acontece isso. E aí, o autismo, ele hoje, ele vem mudando as nomenclaturas, a gente está estudando, está mudando bastante. Está mudando bastante o autismo, tá? Porque o autismo, por exemplo, para a gente, né, do que usa muito o DSM, que são dos transtornos mentais, ele precisa, a gente consegue classificar ele hoje de um transtorno, né, do nível 1, do nível 2 e do nível 3. E aí o nível 1, que é o mais confundido e o pior para diagnóstico, é porque o nível 1, ele é funcional. O que eu chamo de funcional? Trabalha, estuda, casa, tem filho, tá ali nativo, inteligente. Você não vai dizer que o cara é autista, né? É um preconceito, tá? Então, assim, já vou avisando que não existe pra gente autismo leve. Leve, não é leve. Não é leve. Por que não é leve, né? Não é leve, Fred, porque acomete de alguma maneira. Ele faz tudo, mas ele faz com dificuldade muitas coisas. Ele vai ter perdas, né? Perda social, muitas vezes, entendeu? Alguns tipos de perda que então não é leve. Então, leve, a gente evita falar leve porque bota, tranquilo, e não é tranquilo. A pessoa sofre, se sofre não é tranquilo. Então, por exemplo, o autismo de nível de suporte 1, que a gente chama, suporte por quê? Porque todos eles precisam de suporte, como o TDAH. Um TDAH precisa também de suporte. Por exemplo, voltando e para depois vir de novo. Eu teve né, acho que uns 3 meses atrás, né? Eu falei para o meu marido, eu estava na Rio Branco, e falei para ele, me atravessa. Me atravessa. Aí ele olhou, oi? Te atravessar?
como assim? Eu falei, eu só estou conseguindo ver o VLT. Tá tendo muita bicicleta, Uber, os caraca 4 ali, e eu vou ser atropelada. Eu não tô bem, mas eu faço terapia, medicação, então eu já tenho autoconhecimento. E aí ele foi o meu suporte naquele momento. Ele me atravessou. Se claro, você atravessaria, mas eu ia demorar, eu ia estar com muito medo, eu ia ter que fazer um esforço danado ali naquele momento, porque eu percebi que meu cérebro não estava legal naquele momento. Eu estava ausente. Eu não estava prestando atenção. Então, alguém precisa me dar esse suporte. Então, no autismo, é a mesma coisa. O autismo precisa de suporte. Então, o tal leve que falam que é o tipo 1, ele é aquele... Entra aquela galera, não sei se o pessoal tá lembrando do nome, que antigamente a gente chamava, do Asperger, ou Asperger, Sim. né? Esse seria o nível 1? Desculpa. Esse é o nível 1 do autismo? Eu estaria lá dentro. Tá, entendi. Ele estaria lá dentro. E aí o pessoal falava esse nome porque era como se fosse o autismo inteligente. É aquele gênio, tal. No autismo, gente, a maioria não é tão inteligente assim, tá? Eu tô falando de maioria. Então, vamos também desmistificar isso, entendeu, Fred? Existem autistas com QI alto? Existem. Com QI médio, com QI, né, considerável legal, bom? Sim, existem. Mas a maior parte não existe. Eles têm dificuldades. Então, o nível 1 é aquele que é o mais ativo, é o mais funcional. É o que está mais aqui que engana a gente, tá? Para diagnóstico. Tá? Mas ele precisa de suporte porque eles também têm problemas nas relações, enfim. O 2 só que está mudando isso. Então, por isso que eu estou falando, mas assim, vai mudar ainda muita coisa. O 2, ele às vezes pode ser verbal ou pode não ser tão verbal assim. Então, ele já tem um déficit cognitivo maior. Então, agora, por exemplo, o CID, ele já está botando com déficit intelectual, sem déficit intelectual. Porque tem autistas com déficit intelectual e tem autistas sem déficit intelectual. Então, o segundo, ele pode ser funcional? Sim, sim. Começar desde cedo, né, num tratamento, e não parar, sim. Mas ele tem mais dificuldade que o 1, claro. E o 3 costuma ser o não verbal. E aí é o mais acometido. E aí realmente tem um déficit intelectual mais baixo, né? Mas isso é avaliado, tá, o Fred? A gente avalia. Tem autismo? Tem. Qual é o nível do autismo? Como é que está o cognitivo dele? É preservado? Não é preservado? Né? Então, o autismo, ele costuma. E a comida, eu acredito até que altere, como eu te falei, do TDAH, mas ainda não tem nada fechado. Tão fechado assim, para eu poder talvez afirmar. Seja a questão do agrava, né? Não faz pegar, ninguém pega. Produz, de repente. Isso. Mas agrave. Até porque tem a questão genética, né? Sim. E tem autista, cara, que você não vai, você nem vai perceber que ele é autista. E outra, o diagnóstico de autismo e de TDAH se confundem, tá? Porque tem coisa que o autista tem e que o TDAH tem. Hiperfoco. Mas no nível 1 de suporte, né? Ou assim. Tá, entendi. O hiperfoco. Então, assim, quem tem hiperfoco? O TDAH tem hiperfoco, o autista tem hiperfoco. Qual a diferença do hiperfoco? Vamos lá, que é interessante. O autista, ainda mais criança, muitos deles gostam muito de dinossauro. É verdade. Porque dinossauro é muito legal mesmo. E aí ele fica com hiperfoco em dinossauro quase a vida toda, tá? Eles não mudam de hiperfoco fácil. O TDAH... O autista, deixa eu entender. Tá, sim, entendi. Autista. É uma diferença no caso, né? Dá uma diferença. O TDAH enjoa. Então ele fica vai mudando. Ele vai mudando. E aí ele faz um hiperfoco maravilhoso. Mas também é o seguinte, a bateria dele vai toda. Depois ele fica mal, porque ele fez muita força, né? Então, tipo assim, ele tá fazendo hiperfoco na tua matéria. Olha que beleza, história, que todo mundo gosta. Então, provavelmente eles sabem tudo de guerra. Tudo de guerra. Aí o cara sabe tudo de guerra. Aí ele taca o hiperfoco na guerra. Quando você pede outra área da história, ele não sabe, porque ele não gostou.
Eu não gosto, eu só gosto de guerra. Entendi. Eu não gosto da outra área. Então o TDAH muda, porque o TDAH enjoa. O autista não enjoa, não. O autista é. E os dois têm flexibilidade cognitiva. O que é isso? É um cérebro rígido. Vou falar grosso modo. Tá. É como se fosse. Para ele só existe um caminho, tá? Então ele só vai fazer aquele caminho. O autista ainda mais. A rigidez cognitiva do autista, quando você vê uma criança querendo alguma coisa, esperneando, batendo perna, gritando, eu falar, é da momentos rigidez. em que a criança tá assim, tá. Isso. Aí você tem que ter uma habilidade ali com ela para esperar, porque ela está tendo crise, né? Ela tá se descompensando ali, desregulando, que a gente fala. Então, autista desregula, TDAH desregula, tá? Emocionalmente. Todos eles desregulam. Todos eles desregulam. Então, tem que ter, por isso do suporte que eu falo. Sim. A Nicole está comentando aqui, é uma aluna mesmo, falou assim, casos de pais que filhos autistas, e aí por meio das terapias e testes descobriram que também são, né? Aquilo que você tinha comentado. Sim. Ela falou assim, uma série no Netflix chamada Atypical. O irmão do protagonista é autista e tem hiperfoco em pinguins. Olha que legal. Bacana. Muito legal. Eu sei qual é. A gente tem também um dorama, que eu sou dorameira aí pra galera. A gente tem um dorama da advogada extraordinária, que ela é autista e ela tem hiperfoco. Muito legal, muito legal. Ela tem foco, acho que tem baleia. Que massa. Sabe tudo de baleia. Deixa eu ler algumas perguntas aqui, e aí essas perguntas elas estão muito relacionadas à questão da escola. Né? O professor Vinícius também comentou assim, como lida com essa chuva de diagnósticos e uso excessivos de remédios, né? Uso excessivos de medicamentos. Isso é um problema também, né? Assim, essa quantidade grande de medicamentos. Mas vou te falar uma coisa, Fred, pela minha experiência. A maioria que quando tem diagnóstico não quer tomar remédio. Uhum. E aí é uma luta para eu dar remédio. Mas você acha que por conta de um certo preconceito nisso? Ou medo, receio? Medo, preconceito, porque eu entendo. Porque a gente... É isso que eu estou te falando. Eu acho que você precisa ter um psicólogo legal, especializado, correto, sério, para fazer um diagnóstico bom. E um psiquiatra bom, né? Para estar junto com você ali trocando, caso precise. Hoje a gente tem uma medicação muito boa para muita coisa. A gente chama de nova geração, né? Então, hoje em dia, raramente, se a criança está dopada, a medicação está errada. Quando a gente... porque a gente sempre ouviu isso, né? De que esses remédios vão dopar a criança, vai deixar... Não dopam, não é para dopar. Sim. Não é para dopar. Se está dopando, tá errado. Tá fazendo errado. Não está dopando, entendeu? Então, assim, o remédio, ele é aplicado para quê? Vamos falar aqui de uma maneira assim, né? É como se fosse para equilibrar a química. Você é diabético, você não tem que tomar insulina? Ou algum remédio, glifage, que seja? O cérebro é um órgão. Ele está ligado ao teu corpo. Ele é químico. Ele não é... É que o pessoal tem costumam separar a cabeça do corpo, né? Mas assim, ele é químico. Então, se eu tenho uma desregulação química num TDAH, num autismo, que também é neurobiológico, né? Ou num transtorno de personalidade, por exemplo, um bipolar, um borderline, eu tenho que entrar com química. Uma depressão. Por quê? Porque a química dele está alterada. Você não toma... Você está com falta de ferro, está com anemia. Você toma o quê? Ferro, B12. Sim. É a mesma coisa. Claro. É porque as pessoas não entram nessa vibe de que é para maluco, e tal, e não é. É químico. Ainda rola muito essa ideia de associar isso a... Melhora, o Fred, melhora a qualidade de vida, cara. Sabe por quê? Eu vejo isso dentro do consultório. Você vê a pessoa, eu sei quando uma pessoa tomou remédio e quando ela não tomou. A gente também, em sala de aula. Não vê? A gente consegue diferenciar como é que tá a medicação, se está fazendo tratamento, quando tem troca de medicamento também. Troca de medicamento. Demonstra um tipo de comportamento diferente. E aí, quando a gente vai ver, assim, isso quando as famílias, de fato, são aquelas famílias parceiras. E tal. A família fala assim, não está testando. A gente consegue observar, exatamente. Sim, olha, as testagens hoje, elas não são tão baratinhas. Então, o que eu faço? Um psiquiatra,
um psicólogo junto com um psiquiatra, ele consegue dar um diagnóstico. Existem projetos sociais na psicologia, como o meu, por exemplo. Existem projetos sociais na psiquiatria. Então, dá para ir, entende? Dá para fazer, dá para a gente tentar ajustar e os dois conversarem e a gente chegar a um denominador comum. Sim. Porque a gente troca, que é importante, entendeu? né? A gente troca. Sim. Então, Você a química é importante. Fala. Você falou alguma coisa sobre bipolaridade? Teve uma pergunta aí, se eu não me engano, da Silvana. Se tem alguma relação entre TDAH e bipolaridade, alguma confusão? Deixa eu ver se eu consigo achar a pergunta aqui. Não, o bipolar é um transtorno afetivo. Se tem uma correlação entre TDAH e bipolaridade, desculpa. O bipolar, a gente tem transtornos e a gente separa eles, tá? Imaginem vocês que são caixinhas. Então, o transtorno bipolar, que é um transtorno afetivo bipolar, ele é um transtorno de humor. O TDAH e o autismo é neurobiológico, é outra caixinha. Entendi. Eu posso ter bipolar TDAH, tá? Eu posso ter. Como eu posso ter um autista TDAH. Eu posso ter ali, vamos dizer assim, uma mistura dos transtornos. Mas eles não estão relacionados, tá? Eles são diferentes. Eles são bem diferentes, assim, ainda mais porque um é de humor. E o bipolar, Fred, eu vou falar muito rápido, que eu falo pra caramba. O bipolar, ele não é o que a gente fala vulgarmente. Aí, falando de estar bipolar. Exatamente. Não criou uma vulgarização. Você vê, o cara é bipolar, falou TDAH, é a mesma coisa. Não, né? Não é. O bipolar, ele precisa fazer duas emoções. Ele precisa entrar em depressão e entrar em mania. O que é mania? É euforia. Então, ele precisa ter um tempo. Tipo assim, o cara que fica depressivo, não sei, um mês, quase tentando suicídio, por exemplo, que eles têm uma propensão a suicídio, a imaginação de suicídio, pelo menos, né? Aí, do nada, ele sai comprando tudo no outro dia. Ai, cara, que eu vou pra Shopee comprar tudo, que tá tudo barato. Isso é a mania, é euforia. Eu vou beber todas. Sai bebendo. Euforia. E aí ele tá na mania. Aí ele fica na mania também um tempão, tá? Então a troca de humor não é diária. Assim, ai, agora eu tô triste. Ai, agora eu tô feliz. Ai, agora eu tô triste. Agora eu tô feliz. Não é. Então o bipolar é um transtorno de humor. Não tem a ver com TDAH. Mas podemos ter um e outro juntos ali, né? Os dois, pode. Eu tinha colocado uma caixinha de perguntas no Instagram há alguns dias, e vou ler só algumas perguntas aqui. Tem uma que eu acho que está mais relacionada à questão da educação, né? Está perguntando se há um acompanhamento diferenciado para essas crianças na escola. Na verdade, deveria ter, né? É uma lei que obriga isso, né? Mas deveria ter. Então, para quem perguntou, nem todas as escolas oferecem. E, assim, honestamente, as escolas que têm esse tratamento diferenciado, o ganho para o aluno e para nós, professores, é enorme. Né? Eu já trabalhei numa escola que tinha um espaço, né? E aí uma equipe para isso, assim, e era absurdo como aquilo foi um ganho. Nem todas as escolas oferecem, mas deveriam. Deveriam. É um ganho. Às vezes o pai ou a mãe tem que contratar um mediador de fora para acompanhar o filho lá dentro. Mas como a gente sabe que não é uma realidade do Brasil, né? Sim, pais que podem pagar, a gente tem uma perda muito grande. E as crianças mais ainda. Então, por exemplo, se o aluno não está medicado, se o aluno não está no psicólogo, no psiquiatra, que seja, né? Ou numa terapia ocupacional, como é que você consegue entrar com conteúdo? Fica difícil. Sim. A figura do mediador eu sei que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem mediadores, mas também é uma coisa assim, uma quantidade muito pequena. É uma coisa muito confusa. Os caras pegam estudantes de cursos ligados à área da educação, então não é necessariamente. Exatamente. Enfim, eu não falo mal dela. Tem uma outra pergunta aqui. Que não é nem responsabilidade da pessoa, mas é porque ela não teve. Está lá para tentar ajudar. Tem qualificação para aquilo. Teve uma pergunta aqui assim, o TOD. TOD é transtorno... Transtorno opositor desafiador. É transitório ou é para a vida toda? Então, esse transtorno, ele é interessante. É porque para psicólogo tudo é interessante, né? A gente estuda isso, né?
Então, o TOD, ele também são inflexíveis cognitivamente, então é aquilo mesmo, não tem muita negociação. E eles têm problemas com a autoridade. Qualquer pessoa que dê freio a eles e que seja uma autoridade, que eles vejam como autoridade. O TOD, a gente também medica, tá? Ele precisa de terapia e medicação. Qual é o problema dele, né, Fred? Além das perdas enormes que tem ao longo da vida. É porque um TOD, ele é contra a regra, ele foge de regra. Então, ele burla a regra. E aí temos um problema. Enquanto é criança, tá tudo ok. Mas depois que ele vira adolescente, ele começa a tentar burlar outras regras, violar algumas regras. Então, por exemplo, né? leis. Aí ele pode começar a ser um infrator. Entende? E aí, se ele não for cuidado da maneira exata, toda a família tratada, ele pode ter um transtorno de conduta. O que é o transtorno de conduta? É realmente o fora da lei que pode ser preso, punido, né? É o cara que vai, não sei, avançar o sinal no mínimo. É o cara que vai desafiar a lei. Então, é um transtorno complicado, principalmente dentro de sala de aula, tá, Fred? Vocês devem dar uma sofrida, porque tem TOD que quebra a sala de aula. É um jogo de cintura que a gente precisa ter. Exato. Que, assim, diante de um quadro de uma educação caótica e tal, às vezes é bem difícil. É bem difícil. E outra, Fred, às vezes na tua sala, na aula de história, o garoto ama e ele não tem nenhum problema com história. Mas quando ele vai para matemática, ele falta bater no professor. Sim, é comum também. Entende? Então, assim, em casa, aí a mãe chega e fala, mas em casa ele não faz isso, ele é tão calmo. Em casa, mas aqui não. Mas o que você sabe dizer, por exemplo, o que pode gerar esse comportamento diferente, nesse caso específico da escola, de ter, às vezes, uma matéria ótima, na outra não? Alguma fala do professor? Uma fala, ele gosta de você. Ali. Isso, ele não gosta de você e ele não gosta do professor Alexandre de matemática, porque o professor Alexandre de matemática cobra mais. Sim. E aí ele não quer fazer, entende? E aí vem o pai ou a mãe, sem, às vezes, instrução, enfim, detonando o professor e não é uma questão do professor. Sim. E falta realmente instrução, né? Assim, falta para todos. Falta. Se a gente falta. fosse falar Por isso que a live é legal, porque ela vai, as perguntas, vai tirando dúvida, vai caindo mitos, né? E, assim, o que deveria ser, isso deveria ser explicado não só para os professores, o que eu vejo acontecer, mas para os responsáveis também, né, para dar essa explicação sobre o que é. Tem uma outra pergunta assim, tem algumas perguntas que fizeram aqui, que eu acho que não sei se dá para responder. Existe um mercado de venda de laudos, hoje é fácil comprar. Assim, gente, não sei se dizer se existe um mercado, mas que isso existe, existe. Se você souber, denuncia. O laudo de qualquer coisa existe, né? A pessoa pega atestado médico e tal. Por isso que eu te falei, pegou um laudo na escola, vê o profissional que fez, liga pro profissional, chama o profissional, ou faz uma chamada de vídeo, ou conversa com aquele profissional para você entender se ele é qualificado, o que ele tem para trocar, né? Eu costumo fazer isso. Quando alguém vem algum laudo, eu vou lá e vou verificar o que essa pessoa está falando. Sim. Né? O que não dá, pessoal, é pra gente achar que todos os laudos têm relação com isso daí, são falsos, são comprados, e aí não dá, porque é aquilo que eu estava falando no início, né? Eu vejo muitos de nós, professores, a gente usar da situação difícil que é a sala de aula e jogar essa responsabilidade por cima do aluno, né? Como se fosse, agora é fácil, tudo é laudo, o cara está comprando, né? Quando na verdade, assim, o trabalho que a gente está tendo em sala de aula aumentou bastante, né? Tem em função desse aumento dos casos. Há um problema grave, assim, que eu vejo muita gente reclamar, que é a questão de avaliações diversificadas. Isso é um problema, porque, assim, a gente faz um modelo de prova, e desse modelo a gente tem que fazer outro, aí faz outro. Então, assim, tem casos do professor ter que fazer 3 provas diferentes. Dá muito trabalho. Enfim. Só que, assim, aí nesses casos, o que eu vejo é os professores responsabilizarem o aluno. Tem que responsabilizar a escola, cara. A escola tem que dar condição, tem que aumentar, enfim. Mas a escola que tem que dar uma estrutura para esses alunos e professores, né?
O aluno é vítima. Entendeu? É maior. A gente está falando de problemas micro, a gente tem que olhar o macro, né? É um problema muito institucional. Sim, exatamente. Tem um comentário aqui da Alê, de novo, assim, tem muita dificuldade em ter noção de espaço. E é uma dificuldade para dirigir. Tem a ver com o TDAH? Pode ter a ver com o TDAH? Total. O TDAH não tem noção de espaço, não tem noção de metragem, não tem isso. O TDAH, ele acha que vai passar. Bati já muito de carro. Ele acha que vai passar ali e não passa. Ele é otimista. Sim. Aí, no caso, assim, gente, pô, eu recomendo procurar um tratamento, né, para ter certeza como faz. O TDAH costuma ter problema no espaço, sim. Ela tá agradecendo a gente aí, obrigado, valeu. Tem um outro motivo, assim, as escolas não estão se preparando, né, para inclusão, não contratam profissionais. Esse é um grande problema que a gente estava falando, né? É a falta de profissionais, psicologia de mediadores em sala de aula, e isso, assim, sobrecarrega os professores, né? É mais uma questão que, infelizmente, a gente precisa tentar resolver Fred, em sala de aula. O psicólogo escolar, eu já trabalhei em escola, né? Como professora, como psicóloga. O problema é que novamente a gente vai para a instituição. A escola, ela, ainda mais a particular, ela não deixa a gente ser psicólogo, porque ela não quer perder o aluno. Então, eu não posso ir a fundo, às vezes, com o pai, com a mãe, com o aluno. Por quê? Porque se eu falar alguma coisa, eles podem perder o aluno, eles não vão perder o aluno. Os pais ameaçam de tirar. Isso, entende? Então, a gente não trabalha direito como deveria trabalhar. Porque a instituição barra, o dono da escola, o diretor vai te barrar muitas vezes. São em todas as escolas? Não. Mas a maior parte das escolas é bem complicado, assim. A gente não tem essa voz toda. Eu sei. Aí a Ale comentou assim, a Flávia está tratando, mas no caso dela só um milagre. Acho que não é para tanto. Para a gente poder finalizar, deixa eu só entrar num assunto aqui importante também, que é a questão da ansiedade. Transtorno de ansiedade, que se fala. Isso também... Tem vários. Tem as nomenclaturas. É uma questão química também. Tem, alteração. Tem. Primeiro que, sim, novamente a gente volta para a questão genética, né? Assim. A culpa é sempre dos pais, né? Da mãe, no caso, né? Do pai também. Né? E aí, provavelmente, teu pai ou tua mãe, você já foi gestado dessa maneira. Então, tem a questão hereditária. Sim. Oi? Não, eu falo assim, não é algo que essas mudanças da sociedade, elas agravam, no caso. Ou elas podem provocar. Né? Então, assim, é um somatório. Então, se você foi gestado por uma mulher que estava ansiosa na gestação, passa para o feto, ela já é ansiosa, desde sempre, vai passar. Então, assim, tem um ambiente que vai potencializar aquilo ou não, né? Então, assim, a ansiedade, e fora que a vida que a gente leva é uma vida hoje que a gente não... as nossas crianças não brincam mais na rua, elas não socializam. Hoje os amigos delas são virtuais, pô. Então, assim, deixa eu só fazer um comentário, assim, que pareceu um pouco meio mal educado. Quando eu falei o negócio da culpa é da mãe, é porque a sociedade entende dessa forma. Beleza? Mas eu levei na brincadeira. Não, assim, só para poder esclarecer, porque acho que a professora está chegando assim, obrigado, Flávio. Mas, assim, a sociedade trata dessa maneira, né? Como se a responsabilidade pela educação, por todos os problemas dos filhos estivessem relacionados à mãe. Não. Nem na criação, nem na genética. Sim. Teve mais uma... Assim, a Tatiana falou assim, por isso que a escola não devia ser privada para a educação não virar um comércio. Exatamente. Vira um comércio. A gente concorda com isso. Eu nunca vi tantos casos de alunos com... A gente fala em crise de ansiedade? Tem crise de ansiedade, tem pânico, né? Eles são mais... de prova, assim. Mas olha, Fred, hoje a gente nomeia. Hoje a gente nomeia, né? Mas, por exemplo, você nunca teve uma dor... Eu já tive várias. Nunca teve uma dor de barriga antes de fazer uma prova? Sim. Né?
Ou tem gente Isso que é vomita. um... Isso é Sim. uma crise de ansiedade. Ah, sim. Entendeu? Cada um desenvolve uma crise numa parte, às vezes, do corpo. Tem gente que estoura a pele, vai dar dermatite atópica. Isso aí é ansiedade. A gente trata dermatite? Tratamos. Vamos no dermatologista? Vamos. Mas você tem que estar acompanhado de psicólogo, porque é uma dermatite. Então, assim, tem gente que tem bronquite. E é Bronquite totalmente também, né? bronquite. Em Ah, sim, bronquite, asma. falta de ar. E, sim, sim. Então, assim, você tem que identificar que o corpo de cada pessoa ele vai mostrar a ansiedade de uma maneira. Tem gente que vomita, tem gente que fica enjoado, tem gente que fica com dor de cabeça, tem gente que sua frio. Nossa, atendi um menino que ele suava tanto que ele molhava os papéis, tudo ele molhava molhando mesmo. Uhum. Crise de Aí, ansiedade. nesses casos, assim, o que talvez seja alguma recomendação, porque, por exemplo, quando eu pego, e outros professores também veem situações, a gente pede com que o aluno se retire de sala, fique lá fora, vá beber uma É, água. É isso mesmo? Para que ele é, consiga se acalmar e aí depois retorna para esse mesmo ambiente? Ou o a gente ambiente pode vai acabar ter que aumentando esses tentar. casos? Depende. Vai tentar ver o que foi ali o tal do gatilho que a gente fala tanto, né? Assim, Que às vezes teve um gatilho. Então eu tenho que entender se aquele gatilho estava dentro da sala de aula, foi o professor, foi algum amigo, o que está dando esse gatilho? Né? E aí a melhor indicação realmente é a psicologia, o psicólogo, né, Fred? Para a pessoa entender. E outra coisa que é uma dica para todo mundo aí, da ansiedade, ansiedade é igual a medo, tá? Ansiedade é sintoma de medo. Então, quem é ansioso tem medo. O que a gente trata? A ansiedade? Sim. É o SOS, é o que está chegando para gente. Mas todo ansioso é medroso. Ele quer ter sim. controle. E aí ele não está conseguindo ter controle por causa do medo dele, ele está com medo. Tem o medo, a raiz do problema é o medo. Tento ter controle, não consigo ter controle, fico ansioso. Ah, entendi. Entendeu? A ansiedade, ela está na borda. Ela não é a Entendi. raiz. A professora Thalita está falando, mãos tremendo, sem conseguir segurar a caneta, visão turva, taquicardia. Ela teve a prova no passado. Tá relacionado a essa questão do medo, né? Ele Assim, como é que você está com vai se medo sair daquela diante prova, ele está disso? inseguro. Aí Não, dispara. por isso é importante que se fala hoje em dia, né, de você ter uma escola acolhedora nesse sentido, Acolhedora. né? Tentar Humana, né? mostrar, Mais porque humanista, né? exatamente. A escola às vezes é cruel É, para os alunos. não, Flávio, eu vou. a maior parte, é ela que proporciona, né? O transtorno, né? É, Sim, pois é. é um ambiente doentio. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. O hiperfoco, né? Tá perguntando assim, a pessoa que tem hiperfoco, como ajudar essa pessoa que tem isso? Há a necessidade de se ajudar ou mostrar outras coisas também? Como é que funciona essa Sim, é você conseguir? interessante você até mostrar, mas, por exemplo, é da natureza dele. Ele vai fazer Sim. hiperfoco. E por exemplo, todo TDAH tem compulsão. Então, assim, eu trabalho às vezes com remédio de TDAH, mas eu trabalho também às vezes com remédio de compulsão. Então, por exemplo, tem TDAH que é compulsivo, não sei, em refrigerante. Tem TDAH que é compulsivo em comida. Tem TDAH que Entendi. é compulsivo em algum tipo de droga, em sexo. Toda Uhum. compulsão, ela passa pela mesma área cerebral, Fred. Sim, entendi. Então, assim, se eu sou compulsiva em comida, é a mesma coisa de ser compulsiva em maconha. Entendi. São drogas diferentes, vamos dizer assim, são compulsões Não, diferentes. sim, sim, Mas mas o a questão da cérebro eu vou compulsão, tratar né? igual. Eu vou tratar igual. Então, o TDAH, ele faz hiperfoco, como autista, eu posso apresentar outras coisas sim. Mas você vai ter uma resistência muito grande. Principalmente no caso do autista, né? Ah, Porque, o autista é como você comentou, esse pior, hiperfoco, às vezes, pela mesma coisa, ela vai durar a vida toda. O TDAH ele vai vai mudando um mudando. pouco, né? E Vai mudando. uma curiosidade. Quando, por exemplo, o TDAH ele tem hiperfoco num assunto, aí de repente ele muda para outro. O assunto anterior, ele esquece daquilo tudo? Ou ele lembra de algumas coisas, ou ele. Enfim, como é que funciona isso? Porque Não, é como se o cérebro fosse ele acumulando muitas informações. ele tem aquela informação, tá ali, né?
De repente vai se perder alguma coisa, sim. provavelmente. Mas ele pode voltar para ele também, tá? Depois. Sim, entendi. E o TDAH enjoa, né? Então chega uma hora que Entendi. enjoa. Sabe aquela pessoa? Eu faço isso. A minha playlist tem as mesmas músicas e eu repito elas. Sim. Vou Eu também. repetindo, vou repetindo, 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 repetindo. Mas E é que aí, são boas, pô, elas são né? São boas, boas. mas eu repito, 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 repito. E aí até eu enjoar. Aí às vezes eu enjoo, não ouço mais, vou para outra, faço hiperfoco na outra e daqui a pouco eu volto para outra. Já volto para ela de novo. Não é uma coisa assim do tipo, você acumula, informa, forma, aí apaga tudo isso e ocupa o espaço com outras informações, né? Como o cérebro de qualquer pessoa, você vai Sim, sim, guardando algumas tipo informações ou assim, não. a gente enjoa de qualquer coisa. Então, assim, um TDAH como um autista, outra coisa similar que eles têm é a seletividade alimentar. Eles não comem qualquer coisa, de qualquer maneira. Sim. Então, assim, os dois têm isso. Então, às vezes, por exemplo, tem TDAH como autista que quer arroz e feijão separado. Aí o pai e a mãe não entende. Que Mistura. bobeira, vai tudo pro mesmo lugar. É frescura, né? É o que a gente Não é às vezes frescura, entende como aquilo é frescura, né? agressivo. Aquilo é Aham. agressivo. Ele sente Caramba. nojo, ele sente náusea, ele olha aquela comida, ele não come, então ele precisa estar com arroz, feijão. Eu estou falando arroz, feijão, mas pode ser outras comidas, né? Você ir no mesmo restaurante, por exemplo, tem um restaurante que eu vou que eu sempre peço a mesma comida. Eu me Mas nego é que eu falo, a pedir outra. mas é boa, né? A comida é boa. Você Eu vai tô, trocar o certo pelo incerto, às vezes você compra alguma isso, coisa que você não gosta. isso. Sim, sim. Então, mas isso é hiperfoco. Então, você só come aquela comida daquele lugar. É a seletividade alimentar também. Então, a seletividade alimentar é uma coisa séria, que a gente também faz diagnóstico. Existe um transtorno, que é o transtorno para a gente saber se a pessoa é seletiva. Então, assim, às vezes a gente vê que ela é seletiva, às vezes a gente vê que ela tem problema no toque, na pele. Às vezes tem gente que não gosta de textura de algum tecido ou etiqueta. Etiqueta. Nossa, horrível. Meia, Sim. aquele negocinho da meia, a costurinha da Ah, meia. péssimo, porque fica incomodando no pé quando você calça o tênis, cara. Vê quem que faz Então, aquilo, gente. então, isso tem a ver. Isso quando a gente vai Sim. fazer testagem, isso pontua. Ah, sim. Isso pontua. Entendeu? Então, assim, Flávio, eu existem. vou. Fala. Não, é pra gente se encerrar, que já tem um tempinho aqui, infelizmente, está muito bom. Deixa eu só ler só mais um comentário da Ale Trautmann, que ela fala que as escolas são competitivas, né, só querem alunos de notas bem altas e capacidade de tirar nota máxima no concurso. Exatamente, né, infelizmente é isso. Né, assim, os É, alunos viraram números, né? viraram Os alunos são números. números, né? Exatamente. E o emocional, como a gente atende, você também, né? Como a gente atende pessoal no ensino médio tendo, nossa, muito mal mentalmente, porque tem que entrar, né? Tem que passar no Enem, tem que passar numa Sim. UERJ. Aí, às vezes, às vezes a escola cobra, às vezes os pais cobram isso. Isso aí é E é triste. uma cobrança, assim, fora do normal, fora do aceitável, às vezes. Fora do aceitável. Quando eu comecei a dar aula no Estado, assim, eu achava engraçado, então um comentário rápido, é que os alunos, quando eu perguntava os nomes, né, no início eles não falavam, o número tal. Eu pensava assim, pô, cara, eu não quero saber teu número, eu quero saber teu nome. Que é uma prática, assim, são turmas grandes, de 45, 50 alunos, os alunos se falam assim, eu sou o número 3, eu sou o número 20, né? Assim, que é isso, mais ou menos. Os alunos viraram números da escola, né? Tanto da chamada quanto o número de nota, de aprovações, enfim, é uma pena. É uma Flávio, pena. muito obrigado aí Obrigada a por essa você, obrigada conversa. a vocês. Foi esclarecedora. Tá ótimo, a gente precisa acabar, né? Tem outras coisas a fazer. Muito obrigado aí a todo mundo que Obrigada, gente, participou, os também. que ficaram aí até o final, que foi uma galera, os que entraram e saíram, voltaram. Agradecer mais uma vez. Agradecer a Flávia mais uma vez pela parceria aí. Tá? Isso. Obrigado. Se você quiser Entra, se gente. Se despedir aí. quiserem me perguntar, pode ir lá, né? Lá, pode ser no Instagram, Flávia.psicologia, pode ir lá no meu privado, me perguntar, não tem problema. Ah, tô com vergonha, fala pro Fred, Fred me fala. Mas Sim. para não ficarem com dúvidas, tá? Eu acho que a dúvida é muito pior. Então, assim, Com para a gente não certeza. disseminar, né,
não disseminar conteúdos errados, ou às vezes a gente ter preconceitos. E para a gente se entender, né, Fred? É autoconhecimento. Então, qualquer coisa, é só vocês me chamarem que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Valeu, obrigado aí mais uma vez, Flávia. Pessoal, muito Obrigada, obrigado pela gente. presença de todo mundo. Vamos ver se para a semana que vem, para as próximas semanas aí, a gente continua mantendo aí essas lives às Isso, vai quintas-feiras, ser legal. tratando sobre temas relacionados à educação. Obrigado Então, tá mais bom. uma vez. A live vai ficar gente. gravada aí, eu vou deixar ela show. gravada no Instagram, tá? Para todo mundo poder ver, compartilhar essas coisas. Beijo. Obrigado, gente. Beijo. Valeu mesmo. Tchau. Tchau, tchau.